Salve pessoas! Para quem não me conhece, Fernanda Freitas. Estamos no mês de setembro ainda e eu quero abordar a questão do Setembro Amarelo sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. Meu compromisso pessoal, meu compromisso profissional. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, minha formação acadêmica básica é psicologia. Eu sou psicóloga, eu atuo há mais de 12 anos como psicóloga, mais de 5 anos como voluntária num CAPS, né? Que agora esse trabalho está pausado devido à pandemia, então o número está reduzido. E além desse aporte científico, né, que eu julgo que eu tenha para trazer esse assunto para a gente discutir, para a gente nos alertar quanto às pessoas que estão à nossa volta e para a gente poder ajudar as pessoas que a gente vê que tem ideação suicida, para eu poder te ajudar se você está passando por uma situação dessa ou se você tem parentes que estão passando por alguma situação dessa. Né? Então, aconteceram na minha vida, eu tenho histórico de suicídio, de tentativa de suicídio, né? A pessoa, no caso, ela não conseguiu efetivar o suicídio, então ela ficou muito tempo acamada, né? Dependente, porque ela tentou o suicídio e ela não conseguiu efetivar esse suicídio. Tem casos de ideação suicida também, de pessoa próxima, né, a mim, ao meu convívio, que hoje em dia está controlado, né, mas que é um desgaste enorme, é uma tensão enorme a gente viver isso. Então é aquela questão que só quem conviveu, só quem viveu isso de perto sabe como que isso é desgastante, como isso é dolorido. Então eu acho importante, mesmo que tardiamente, trazer essa questão do suicídio, da valorização da vida, do Setembro Amarelo. Muitos de vocês devem achar isso clichê, porque setembro todo mundo já tem falado disso, realmente. Mas pode ter alguém aqui na minha rede de contatos que não ouviu falar disso. Né? Mesmo que eu trabalhe mais com pessoas do meio rural, do agronegócio, os meus primeiros contatos com os meus primeiros pacientes de psicologia, de psicoterapia, foram pacientes do meio do agronegócio, pessoas que moravam na roça, pessoas que trabalhavam, que eram produtores rurais e que tiveram histórias de suicídio, que tiveram ideação suicida. Então, desde os meus primeiros contatos com a psicologia, com os pacientes de psicologia, então já veio isso de uma forma muito impactante para mim. Então eu julgo na obrigação de trazer esse assunto para vocês, né? Mesmo que a minha área de atuação aqui, que eu trago mais, seja gestão de pessoas, seja liderança, seja desenvolvimento, seja produtividade pessoal, seja você melhorar como profissional, como pessoa, ter mais qualidade de vida, é extremamente importante a gente falar desse assunto, sim. Eu vou cozinhar aqui porque eu queria uma coisa amarela, e a única coisa amarela que eu tenho é essa camisa polo muito calorenta. Eu poderia estar falando de maquiagem, para tampar as olheiras, as marcas. Poderia estar falando de beleza, né, de como afinar o nariz com contorno, mas não é o caso. Né? Eu sou psicóloga e eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então vamos lá. Caso você não saiba, por que Setembro Amarelo? Amarelo. Então, tem várias histórias. Aqui é dada mais crédito sobre o porquê de ser Setembro Amarelo. É porque no dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro de 94,
Um jovem de 17 anos, Michael Amy, foi encontrado morto por seus pais dentro do seu Mustang amarelo. O Mike, ele era fascinado pelo Mustang, então ele trabalhou, comprou um Mustang e ele trabalhava e todo o dinheirinho era o sonho da vida dele. Ele reformou esse Mustang, o Mustang ficou divino. E o Mike era pura felicidade, né, por causa desse Mustang. Só que um certo dia, os seus pais, em 94, 10 de setembro de 94, encontraram o jovem Mike morto dentro do seu Mustang, com um bilhete de despedida, né? Então, se a gente for pensar, a felicidade, ela é sinal que uma pessoa não tem risco, não tem a felicidade aparente, aquela que a gente percebe, não tem risco de suicídio, tá livre de suicidar-se? Não. O Mike, por exemplo, esse cara que gerou uma comoção nos Estados Unidos, que gerou uma discussão de políticas públicas, de movimentos de valorização da vida, né, de iniciativas para evitar o suicídio, para buscar uma maior valorização da vida, o cara, aparentemente, todo mundo achava que ele estava muito feliz com o sonho do Mustang amarelo realizado. Mas o que ele foi lá e fez? Ele foi lá e se matou dentro desse Mustang. Então, a felicidade que a gente enxerga nos nossos olhos físicos, não falo os olhos da alma, os olhos do coração, ela não é suficiente para a gente tirar uma pessoa, para a gente julgar que uma pessoa está livre de cometer suicídio. Então vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Daria um suicídio a cada 40 segundos. Então, daquela última palavra minha até agora, se a gente for pensar nessa estatística, uma pessoa se suicidou. Uma pessoa tirou a própria vida. Segundo as estatísticas para 2020, seria que essa estatística de 800 mil, ela não é atualizada. Então, tinha-se que, para 2020, a previsão seria que 1,5 milhão de pessoas no mundo se suicidassem, cometessem suicídio, tirassem a própria vida. Só que a pandemia, ela tem agravado muito essa situação. Então, as pessoas, elas ficam mais sozinhas, mais acuadas, elas veem menos sentido na vida, menos sentido no que elas fazem, como é que estão a vida delas hoje. Principalmente os homens mais velhos de 60 anos, mais de 60 anos, idosos, solitários, eu vou te falar por quê mais adiante. Então, tem-se que esse índice de suicídio, ele vai ser muito mais alto. Ele já acomete muito mais pessoas do que a Covid. Então, a gente pode se preparar que esses números vão aumentar muito. Daí, a maior importância da gente falar, assim, sobre o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, sobre o que a gente pode fazer efetivamente para prevenir, para valorizar seja a nossa vida, para valorizar a vida das outras pessoas que estão à nossa volta, parentes, familiares, colegas de trabalho, porque a gente pode ser apoio sim para essas pessoas. Então, o suicídio ele ainda é a segunda causa de maior morte entre as pessoas de 15
a 25 anos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Então, se a gente for pensar, se o suicídio é a segunda causa da morte, de maior morte de pessoas entre 15 e 25 anos, e as coisas que a gente mais deseja no mundo, juventude é uma das coisas que a gente mais deseja e valoriza no mundo, né? Juventude, dinheiro e poder, tá? Tem as três coisas mais valorizadas no mundo. Então as pessoas jovens não deviam cometer suicídio, né? Na prática. Mas isso não é verdade. Os jovens de 15 a 25 anos, o índice de suicídio é bem grande. Então, o suicídio, ele é uma solução definitiva, sem volta, para um problema que a gente pode falar que é provisório. Porque, gente, tudo passa. As alegrias, as tristezas da vida, aquele maior problema que eu posso estar hoje, amanhã eu posso não estar, aquela maior felicidade do mundo. Lembrei. Eu posso hoje ganhar na Mega Sena, né? Tá toda corpão sarado, ser uma lady maravilhosa e tá namorando o Thiago York, né? Pronto. Tô feliz da vida. Né? Mas isso não vai garantir que eu não tenha risco de suicídio. Isso não vai garantir a minha felicidade. E isso também é passageiro. Eu posso perder todo o meu dinheiro. Eu posso... o Thiago York pode não me querer mais. Né? Eu vou ficar velha, minha barriga... Eu vou acordar e o meu corpo vai voltar essa barriga, as ruguinhas, né? O nariz não vai ser tão fino. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Então, as coisas são passageiras. Hoje eu posso naquela maior tristeza, não tá vendo solução para aquele problema que eu tô enfrentando. O problema ser muito difícil e eu posso precisar de ajuda, sim. E por que não? Gente, é um indicativo de inteligência emocional a gente saber procurar ajuda, porque a gente não dá conta de tudo. É um indicador de saúde emocional, de inteligência emocional, a gente saber delegar, a gente saber terceirizar o que a gente não consegue resolver. E tá tudo bem, a gente não consegue dar conta de tudo. Quem acha que dá conta de tudo é maluco. A gente não consegue dar conta de tudo. E tá tudo bem. Se hoje eu não consigo fazer isso, hoje eu não consigo ver solução para aquele problema, vou rezar, vou me conectar com Deus, vou meditar. Mas quem sabe amanhã eu consigo. Ou quem sabe alguma pessoa, vou pensar na minha rede, quem sabe alguém da minha rede pode me ajudar. Da minha rede de amigos, da minha rede profissional. Quem sabe alguém está capacitado para me ajudar na resolução daquele problema. Então, a gente pedir, saber a hora, saber o momento de pedir ajuda para solucionar um problema, para ver uma saída no final do túnel, para sair do fundo do poço, é um sinal de inteligência, sim. Não é fraqueza a gente procurar ajuda, né? As pessoas muito egóicas que precisam se afirmar, que têm baixa autoestima, elas não procuram ajuda. Essas pessoas, sim, a gente precisa estar mais ligada nelas. Não é sinal de fracasso eu procurar ajuda se eu não estou dando conta de resolver um problema. Se eu não estou vendo sentido na minha vida. Porque, a gente procurar sentido, a ausência de sentido da vida da gente, na minha vida, na sua vida, é responsabilidade sua, a minha responsabilidade. Eu procurar o sentido na minha vida. Né? Eu estou vivendo para quê? Qual o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui hoje? Né? Qual que é a minha função? A minha aqui hoje eu estava doida para vir aqui falar desse Setembro Amarelo. Pode ser mais uma? Sim, mais uma sim. Porque precisa falar mais uma sim, porque suicídios estão acontecendo. Mais uma sim, porque pessoas na minha família cometeram suicídio. Pessoas na minha família têm ideação suicida. Eu sou psicóloga, no meu código de ética, no meu juramento na colação de grau, eu jurei ajudar pessoas.
E me move, um dos meus propósitos, um dos sentidos da minha vida é ajudar pessoas, é vê-las desenvolver. E eu gosto muito disso. E se você acha que esse assunto não é para você, vai cuidar da sua vida. Mas eu acho importante, sabe por quê? Porque você pode estar ajudando aquele seu colega que ele está passando por uma situação difícil, que ele não vê sentido na vida dele. Ou que ele está passando, ele tem algum parente que está com ideação suicida e ele não sabe como ajudar aquela pessoa. E essa pessoa pode ser ajudada através dessa pessoa que está insistindo num domingo à noite em falar sobre prevenção ao suicídio e Setembro Amarelo. Cris, um grande abraço, amiga. Então é muito importante, sim, mesmo que esse tema seja clichê em setembro, que a gente fale, sim, de prevenção ao suicídio, que a gente fale, sim, de valorização da vida. Então, quando uma pessoa se suicida, a gente, ela se suicidou por causa disso, estava com problema financeiro, ela se suicidou porque o marido dela deixou ela se... Gente... Não existe um problema, uma causa que a gente pode falar, uma causa isolada do suicídio. E sim um leque que leva a pessoa à vulnerabilidade, a cometer suicídio. Então não existe uma causa. A pessoa suicidou, a ciência até hoje não entrou nesse consenso, eu acredito que não vai entrar nunca. Não tem uma causa sobre isso motiva, isso causa suicídio. É um leque. Problemas relacionado com saúde física, saúde mental, questões sociais, questões com relação à personalidade, questões éticas, valores, enfim, é uma série de coisas que, atrelada uma à outra, ela pode levar uma pessoa a ser mais vulnerável, a pôr o fim à sua própria vida. Então, por isso, e a gente tem que tomar conta, abordar esse tema, ao mesmo tempo ter delicadeza, ter uma certa sutileza para abordar o tema suicídio. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas uma vez eu fui... Uma vez não, foi em maio desse ano, eu fui subir pro YouTube um vídeo que eu coloquei o tema suicídio. Mas era esse nome do vídeo era só provisório, não falava só de suicídio, mas eu coloquei só para me saber, para me ligar que aquele vídeo era suicídio, eu ia editar. E eu editei, o YouTube apagou. Subi de novo, apagou. Subi, eu falei, nossa, porque meu computador tá ruim, né? Eu falei, ou meu celular, deve estar com problema na minha internet. Cara, e eu fiz isso um tempão. E aí eu vi que ficou. Aí no outro dia fui editar o vídeo, já tava muito tarde. Eu sou teimosa, fiquei até tarde subindo o vídeo e não deu certo. No outro dia eu fui lá editar o vídeo. Cadê o vídeo? Sumiu de novo. Aí eu fui saber que conteúdos assim, as plataformas elas não sobem assim fora de contexto. Não tem como eu vir e nomear isso aqui suicídio e sair daqui e deixar isso fora de contexto. Porque as pessoas fazem, devido à alienação, aquela coisa de copiar, fazem muita coisa por imitação. E algum tempo atrás, houveram casos de adolescentes, vira e mexe isso acontece novamente, de transmitirem o próximo suicídio pela internet, pelas redes sociais, ao vivo. E isso pode induzir, por imitação, outras pessoas que se identificarem, outros adolescentes que se identificarem, a fazer o mesmo. Tanto é que teve um movimento, eu não sei aonde que originou, eu lembro que é mais ou menos caso Vettel, mas não é o cara da Fórmula 1, não. Eu acho que é Vettel mesmo, é algum nome parecido. Que esse cara se suicidou usando camiseta amarela e calças azuis. E muita gente se identificou com a história desse cara, com a causa desse cara. E muita gente teve uma onda de suicídios de pessoas vestindo camisas amarelas e calças azuis.
E então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, com o que a gente traz, com os temas que a gente aborda, né? Principalmente com pessoas vulneráveis. Porque é pra gente não incitar. Na psicologia, a gente tem muito dessa coisa, não, tipo assim, você perguntar pra uma criança, né? Você gosta mais de sorvete do que seu pai, não é? Ela vai falar que é, porque ela é uma criança. E assim, eu tô colocando as palavras na boca dela, né? Então, é um exemplo esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Então, tem-se na psicologia da gente não colocar as palavras na boca das pessoas, a gente não incitar. Só que quando a gente vai falar de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, bigodinho de água, né? De leite, não. Não gosto de leite. Aliás, eu não tomo leite, né, gente? Tolerância à lactose também, uma série de motivos. Então tá. Depois da aguinha, vamos continuar. Então, hoje em dia não é possível subir um vídeo falando de suicídio só com o nome de suicídio. Porque as pessoas podem imitar. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, só que quando uma pessoa ela vai procurar o serviço especializado, ela vai me procurar como psicoterapeuta, é meu dever como psicóloga perguntar se essa pessoa já pensou em suicídio, se essa pessoa tem ideação suicida, se ela já tentou suicídio. Com toda a ética, com toda a delicadeza, de uma forma profissional, para não induzir essa pessoa no suicídio. A última coisa que eu quero é induzir essa pessoa no suicídio. Mas eu preciso saber quem é o meu paciente, eu preciso saber quem é aquela pessoa que está na minha frente, para eu poder ajudá-lo. Oi, Thaís, bem-vinda. Beijão para você, amiga. Então, eu preciso saber quem é aquela pessoa na minha frente. Conhecer o meu público para eu poder ajudá-lo. Senão, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Então, se você se você já pensou em suicídio, se você sente que você não tem solução, que sua vida está vazia de sentido, que você não enxerga nenhuma solução, apesar disso tudo que a gente falou, nenhuma solução para o seu problema, procura ajuda especializada. O psicólogo, ele não está lá para te julgar. O psiquiatra, o psicólogo, eles não estão lá para te julgar. Eles estão lá para te acolher com um olhar diferenciado, com um olhar técnico, que vai te permitir seguir um dia após o outro na busca de sentido. Mas eu não tenho vontade, né? Que a gente... a depressão, a tendência ao suicídio, a ausência também de vontade, né? Entre uma outra série de coisas. Então... quando você precisar, quando você puder, eu tô aqui para te ajudar. E agora você me pergunta, Fernanda, e eu? Como é que eu posso ajudar? Né? Eu sei que aquela pessoa, ela tem ideação suicida, ela já tentou suicídio, ela fala que vai se suicidar. Suicidar-se. Ó o português. Que ela vai suicidar-se, que ela vê que a vida dela não tem sentido nenhum. Ela tá se isolando, ela tá deixando de fazer as coisas básicas. Ai, muito obrigada. Que ela tá deixando de fazer as coisas básicas que ela fazia, que ela está se isolando cada vez mais. Eu tô vendo que ela tá indo pro fundo do poço, que ela vai se suicidar menos dia, mais dias. O que eu posso fazer? Eu não sei como ajudar ela, ela não aceita ajuda especializada, ela não aceita ninguém. Sabe o que você faz? Faz-se presente na vida dessa pessoa. Faça-se presente, torne-se presente. Para que ela note, mesmo que ela tá na cama lá dela, ela não levanta da cama nenhum dia. Eu tô trazendo um exemplo extremo. Ela não levanta da cama, ela come às vezes ela toma banho, às vezes não. Ela se isola cada vez mais, aí de vez em quando ela sai daquele mundo e se acha que ela tá normal. Se torna presente na vida dela. Você não quer ajuda agora, mas eu tô aqui. Se você quiser, eu tô pronto para te ajudar, para estender a mão. Sem julgamento.
sem julgamento. A gente não tá aqui para julgar. Deus não colocou aqui a gente para julgar. Né? Até eu vi o filme A Cabana há pouco tempo, né? A sabedoria coloca pro cara lá, para um pai. Você quer, qual dos seus filhos que você quer? Um vai pro inferno, um vai pro céu. Julga seus filhos. O cara não quis julgar os filhos. Então Deus não julga a gente. E quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Quem somos nós para julgar o próximo? Né? Então, julgar não vai ajudar nesse momento, principalmente nesse momento, não vai ajudar. Se você julga essa pessoa, se você condena essa pessoa, aí que você está ajudando para que ela cometa o suicídio mais rápido. Então, o julgamento ele não vai ajudar. Então, o cuidado, o apoio, ele é diferente, ele não é julgamento. Né? Muita gente pensa, é frescura, falando em suicídio para chamar atenção. Ela faz isso para chamar atenção. Ela tentou se suicidar tomando lactopurga, toma dipirona. Ela não quer se suicidar-se. Será? Depois ela vai, consegue, você, nossa, eu podia ter evitado. Aí você vai carregar aquela culpa, ó. Como os pais do Mike M, que foi achado morto no Mustang, ele deixou um bilhete de despedida e ainda colocou o horário que ele suicidou. Aí os pais ficaram, se os pais não procuraram ajuda especializada, não resolveram isso com eles ficaram, né, numa culpa enorme, porque se eles tivessem chegado, eu não me recordo se é 7 ou 13 minutos antes, né, a gente às vezes tem esse pensamento mágico, se eu tivesse chegado 7 minutos antes, meu filho não teria se suicidado. Talvez não naquela ocasião, não naquela situação, mas pode ser que ele tentaria numa outra vez. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que discutir isso, a gente tem que trazer isso em voga. Né, gente? Não é só o coração que mata, não é só a coluna que deixa uma pessoa na cama, não é só os rins. A gente morre também por uma dor psíquica, né, que talvez impede as pessoas de ver uma luz no final do túnel, de ver a solução para os seus problemas, de ver sentido na sua vida. Ela tem ausência de vontade completa. Né? Isso eu estou falando porque cerca de 90% a 95% das pessoas que cometem suicídio, elas têm correlação com algum transtorno mental. Correlação. Então, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, anorexia, alcoolismo, abuso de álcool, né? Não quer dizer que o depressivo ele vai suicidar-se e não quer dizer que aquela pessoa que suicidou ela tem depressão. Não tá ligado especificamente, isoladamente, mas tem colaboração. Né? Então, colabora. Então, se a gente for pensar que pelas estatísticas da ciência, dos especialistas, 90% dos suicídios poderiam ser evitados se tivessem ajuda, se tivesse aquele olhar diferenciado, se tivesse aquela rede de apoio. E se eu for pensar que 90% a 95% dos casos está correlacionado a um transtorno mental, se a gente levasse mais a sério a saúde mental, a saúde psíquica, o apoio às pessoas com saúde mental, depressão não é frescura, esquizofrenia não é frescura, bipolar, tô alegre hoje, amanhã eu tô triste, tá tudo bem, não é assim. Anorexia não é só essa questão de tem que ser magra porque eu tenho que encaixar nesse padrão. Foda-se o padrão. Né? Foda-se. Com PH, se for o caso, pra eu não ser banida de novo, gente. Eu fui banida do Instagram. Por isso que eu não vim antes fazer esses negócios. Eu nem sabia que eu tinha sido banida. Eu fui entrar depois e aí eu estava banida. Mas deixa isso pra lá.
alguém tentou invadir minha conta. Basicamente é isso. Aí se alguém invadiu e mandou algumas coisas diferentes que não é meu perfil, então vocês já sabem. Então tá, vamos continuar. Então se a gente pensar que 90 a 95% está associado a um transtorno mental, correlacionado a um transtorno mental, então a gente poderia evitar mais suicídios. Como que eu evito suicídio? Valorizando a vida, sendo apoio, sendo o olhar, tendo um olhar diferenciado. Às vezes pessoas da minha família estão pedindo socorro e eu não enxergo. Às vezes o meu cônjuge, o meu namorado, o meu marido, a minha esposa está pedindo ajuda e eu não enxergo. Eu acho que é frescura. Às vezes o meu filho, criança, também comete suicídio. A segundo maior número de óbitos de adolescentes, de pessoas entre 15 e 25 anos, é o suicídio. São jovens. São pessoas que a gente julga que tem toda a vida pela frente, tem toda a energia pela frente, mas ele não enxerga nenhum sentido para toda essa vida pela frente. Mas ele não vê sentido, ele não vê possibilidade de toda essa, como vai desenrolar toda essa vida pela frente. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa de conversar mais sobre isso. Né? Isso é sério, isso é grave. Algumas estatísticas, né, digamos, de curiosidade interessantes. Geralmente o índice de suicídios é maior entre os homens. Por quê? Se a gente for pensar, para uma pessoa se suicidar, ela precisa de mais coragem. Gente, a vida, como é que a gente vai tirar a vida? Né? Não tem sentido a gente tirar a vida. E as mulheres, elas pensam, digamos que elas são um pouquinho mais covardes para tirarem a própria vida. Os homens, eles têm mais coragem, ele tem mais aquele quê de violência inserido nele. Nós, mulheres, naturalmente a gente dá a vida, a gente dá a luz. Então, talvez possa ser associada a isso. Então, os homens cometem muito mais suicídio do que mulheres. E geralmente, os homens, quando eles cometem suicídio, são de formas mais violentas, né? Tiro na cabeça, tiro na boca, tiro no nariz. Eles não têm receio em deformar o corpo. Mulher não, a mulher geralmente é um comprimido, é um remédio, vai tomar um monte de remédio, né? É mais esse padrão. Outra coisa, a mulher, ela geralmente, a maior número de mulheres que se suicidam, elas são mulheres jovens. O homem, a maioria dos homens que suicidam são homens mais velhos, de mais de 60 anos, né, que estão solitários, que estão com a saúde mais debilitada. Mas tem casos de homem que suicida com 25 anos? Tem, óbvio, mas o maior índice é de pessoas, de homens com mais de 60 anos, que se sentem solitários, que às vezes tem a questão da impotência, que para o homem isso é importante, né? A questão da saúde, né? Eles vão perdendo o gosto pela vida, né? Principalmente a gente tem mais associado a questão da sexualidade como muito importante também. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. A rede de apoio social, o vínculo profissional com psicólogo, psiquiatra, profissional de saúde mental é muito importante. A rede de apoio familiar e social é muito importante para que a gente possa ser ajuda, para que a gente possa ter ajuda para quem precisa de ajuda. Seja algum parente que está passando por uma situação dessa, que vê que uma pessoa amada dela está com ideação suicida, está pedindo socorro. Seja para você que está vendo e que tem ideias suicidas. Todo mundo é importante, você é importante.
Você é muito importante, você é insubstituível. Então busca ajuda. Pensa mais, busca ajuda. Outra coisa, suicídio não é falta de Deus, não é falta de fé. Então vamos parar de ter essa ideia também, que é frescura, que é falta de fé. Então, pensa uma coisa, guarda essa coisa. Isso aqui foi um psiquiatra que falou e eu não recordo o nome dele para eu dar o crédito. Mas o suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. Suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. Então, se a gente pensar, logo que a gente nasce, a única certeza da vida é a morte. Então, o fim ele é inevitável, mas antecipar esse fim, o descaso com a vida, isso é inadmissível, especialmente pelas essas pessoas que têm o poder de criar políticas, pelos profissionais, por nós. Então, é inadmissível o fim da vida, assim, a antecipação, o abreviamento da vida. É inadmissível se a gente for pensar. Mesmo que eu não sei no que você acredita, mas para mim, para a doutrina que eu sigo, a vida não acaba aqui. Então, eu não vou estar acabando com os meus problemas, pondo fim na minha vida terrena de hoje, a minha encarnação que eu vivo hoje como Fernanda. Se eu me suicidar, eu não vou estar pondo fim aos meus problemas. Os meus problemas, eles vão continuar. Eles podem mudar um pouco a roupagem, mas vão continuar. Então, eu não sei no que você acredita, mas vamos valorizar, vamos ser apoio para as pessoas que precisam. Vamos ser apoio se você puder compartilhar esses assuntos, se você puder pôr em pauta, se você puder discutir. Claro que é um assunto tabu, mas se você puder discutir, pôr em pauta com delicadeza, você pode ajudar pessoas que têm ideações suicidas, você pode ajudar pessoas que estão passando com casos de família, que tem gente que já falou em suicídio, gente que já pensou em suicídio, que já tentou suicídio. Então a gente pode ser ajuda para quem a gente menos imagina. Como às vezes a gente está passando, sabe quando a gente está vadiando no YouTube, nas redes sociais, Instagram, seja o que foi, a gente, nossa, eu precisava de aprender isso aqui para mim vai ser importante, né? E de repente a gente se depara com aquele assunto. Então vamos compartilhar, vamos marcar pessoas e vamos ser luz na vida das pessoas. Doença mental, sofrimento psíquico, dor mental, não é frescura. 90% dos suicídios poderiam ser evitados, segundo os especialistas. Então vamos abrir o olho da alma, o olho do coração, para poder enxergar as pessoas, para poder apoiá-las, sermos luz que reflete. Eu vou vir com esse amarelo todos os dias, ó. Vai ter live amanhã, não nesse horário. Vai ter live segunda, terça e quarta. E eu vou abordar com mais profundidade esses assuntos, né? Que é o que faz a minha profissão ter sentido, é o que faz eu como psicóloga, o que faz eu ajudar as pessoas serem ajudadas, as pessoas terem perspectivas de vida, as pessoas evoluírem de uma certa forma ou continuarem vivas. Isso faz muito sentido para a minha profissão, para a minha vida, que eu escolhi psicologia. Psicologia não foi à toa. Eu sou aquele profissional de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, eu sou aquela treinadora que tem amor às pessoas, à vida das pessoas. Porque eu escolhi ser psicóloga, eu escolhi, desde a graduação, cuidar de pessoas, ajudar verdadeiramente pessoas. Eu não estou nessa moda que está ajudando pessoas
sair da minha profissão da raiz ou não dei certo na minha profissão da raiz, estou ajudando pessoas. Não. Eu verdadeiramente sinto prazer, eu sinto amor em ajudar as pessoas, em ver as pessoas evoluírem e poder ser uma luz do túnel, seja como treinadora, psicólogo organizacional, coach, seja como psicoterapeuta, que eu trabalho no mesmo nicho, atendendo casos de pessoas, terapia de pessoas do nicho que eu trabalho, que é do agro, né? Mas principalmente desenvolvendo pessoas, ajudando pessoas, orientando pessoas, né? É o meu amor por pessoas, pelas possibilidades das pessoas que dá sentido à minha vida. Então, qual que é o sentido da sua vida hoje? Vamos procurar aqui, isso é uma das bases para a gente achar a nossa vida extraordinária e ter gratidão. É a gente achar o sentido para a nossa vida, achar o nosso propósito, a nossa identidade, com o que a gente se identifica. Então, ó, estala o chicote e toca o terror na terra. Vamos instalar o nosso chicote e tocar o terror na terra, ser luz para as pessoas que precisam. Fica com Deus. Esteja verdadeiramente com Deus.